Olá, seja bem-vindo, investidor, aqui a esse conteúdo em que vamos abordar os conteúdos mais polêmicos do mercado financeiro. Será que dá para viver só de day trade, só de renda variável sendo extremamente agressivo? Ou será que é melhor aplicar em outras classes de produtos para ter um retorno suficiente, um retorno bacana para sua carteira? Bora lá que eu vou te mostrar isso aqui com dados de maneira bem específica e bem simples, bem didática. Bora lá pro vídeo. Bom, esses dias eu estava vendo um desses gurus aqui da internet que fica postando vídeo, foto de Ferrari, postando, parece teaser de filme ali, os vídeos que ele posta aqui no YouTube. Foi o único que eu já vi até hoje, mas foi uma tremenda decepção. O cara falou que o momento de você começar a operar day trade é o momento que você sente coceira, é que você sente aquela coceirinha ali. Então está na hora de você operar, você clicar ali e fazer as suas operações. Eu achei isso extremamente rude, deselegante, desnecessário e algo que parece muito fácil de ganhar dinheiro no mercado financeiro. E não é assim, a gente sabe. Se fosse assim, então estava todo mundo rico, eu não estaria aqui fazendo conteúdo para você e esse cara também não estaria aí fazendo conteúdo e vendendo curso para você. E aí eu te pergunto, será que isso é má intenção? Será que isso é falta de informação? Será que é as duas coisas? Ou será que é pensar no próprio bolso e não pensar no bolso de ninguém? Eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo. E é contra pessoas assim que a gente tem que trabalhar e se proteger. Por isso que eu vim aqui trazer a verdade para você. Bora lá para o conteúdo. E a primeira pessoa que eu vou trazer aqui para a gente se embasar no conteúdo é o Francis Galton. Eu vou trazer aqui só pessoas de altíssimo gabarito. O Francis Galton, eu na faculdade de engenharia, eu devo ter visto conteúdo sobre ele em umas 3, 4 matérias diferentes. É um dos maiores matemáticos de todos os tempos, é antropólogo e estatístico inglês, e ele formulou a teoria do retorno à média. E o que a gente presume da teoria do retorno à média, e grandes investidores presumem que quando eles trabalham aqui no mercado financeiro, que é muito difícil você bater a média do mercado, ou seja, o Ibovespa, o S&P, os índices de mercado que a gente opera. A teoria do retorno à média aponta que mesmo que a gente tenha um resultado de forma fora da curva, um outlier que a gente fala, a nossa tendência é sempre entrar na média dos outros investidores, entrar na média do mercado financeiro que a gente atua. E aqui é o Ibovespa. E outro dado é que dificilmente a gente consegue ultrapassar o Ibovespa sendo um investidor leigo. O Warren Buffett tem uma frase que ele diz que 90% dos investidores não conseguem sequer bater o índice do S&P 500. E é realmente verdade, 90% dos investidores não conseguem ultrapassar o S&P 500. E aqui a gente está falando do maior investidor de todos os tempos, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E aí essas pessoas que às vezes conseguem ter retornos fora da média, serem outliers por algum período, principalmente no day trade, essas pessoas conseguem e divulgam esses resultados para todo mundo, mas elas não mostram quanto elas perderam lá no longo prazo, elas mostram só quanto elas ganharam. E ninguém gosta de falar de perda. Vê aquele amigo seu que fala que ganha muito dinheiro nos investimentos. Ele não está ficando rico, porque senão ele aparecia de Ferrari muito rápido. Mas por que ele faz isso? Porque nenhum amigo nosso vai chegar em você e vai falar: poxa, eu perdi muito dinheiro, perdi quase tudo, perdi tudo que eu tinha investido. Ninguém vai falar. Quando a gente perde, a gente tem aquela tendência de esconder das outras pessoas. Mas quando ganha, quer soltar fogo de artifício e gritar até para os cachorros na rua. E é dessa forma que funciona. Só fique atento com essas pessoas, porque às vezes elas têm esses resultados, mas depois elas vão deixar de ter, elas vão obedecer aqui à teoria do retorno à média. E agora falando de economistas extremamente relevantes no mundo do mercado financeiro, a gente vai falar do Daniel Kahneman e da Vernon Smith. Os dois são prêmio Nobel de Economia em 2002 e o Daniel Kahneman, extremamente conhecido, né, autor do livro Rápido e Devagar, me cita no livro a teoria da regressão à média também, a importância e como isso afeta o mercado financeiro e quão é difícil alguém conseguir bater o Ibovespa, o S&P, o índice de mercado com a média das ações do seu país, que é muito difícil, segundo o Daniel Kahneman. E realmente eu concordo com ele. E aqui a gente está citando o Nobel, a gente não está citando influenciadorzinho do YouTube que vive de vender curso, andando de Ferrari e ostentando para vender esses cursos. Não, nada disso. A gente está falando de prêmio Nobel aqui. E aqui a gente entra em outro Nobel. A gente está falando agora do Eugene Fama.
Nobel de Economia em 2013 pela sua tese de doutorado em 1969. Em 1969, a sua teoria do retorno à média já pregava que era praticamente impossível prever o mercado no curto prazo, como dizem os day traders, porque os mercados incorporam rapidamente qualquer informação relevante sobre os preços. Ou seja, ele ganhou um Nobel provando que é praticamente impossível prever os mercados no curto prazo. Veja só, esse cara que é o 7º economista mais influente de toda a história da humanidade ganhou um Nobel por isso. Você vai acreditar nesses caras que ficam postando foto ostentando, andando de Ferrari, fazendo teaserzinho de vídeo antes de começar o conteúdo no YouTube falando que tem que sentir coceira na hora de operar no mercado? Eu não vou acreditar. E outro é o Warren Buffett, como eu já citei para você, ele já falou que mais de 90% dos investidores não batem o índice de mercado, que é o S&P, e é o maior investidor de todos os tempos. E mesmo assim o Warren Buffett sabe qual é o retorno da carteira do Warren Buffett? Quinto, às vezes quarto, às vezes segundo, às vezes sexto. Está sempre entre os 10 homens mais ricos do mundo. O retorno da carteira dele é 19,7% ao ano. Às vezes sobe para 20%, às vezes cai para 19% e pouquinho. O retorno histórico é 19,7% ao ano, a média de retorno final do Warren Buffett. Pensa, ele conseguiu se tornar um dos homens mais ricos do mundo assim, com 19 e poucos por cento. Por quê? Porque é muitos e muitos e muitos anos rendendo mais juros compostos. A carteira que ele faz gestão e ele ganha para fazer a gestão dessas carteiras, né, da sua gestora Berkshire Hathaway. E por isso ele adquiriu um grande patrimônio. Então não é um absurdo demais, não é uma coisa de fora da curva, como essas pessoas pregam que ganham 3% ao dia, 6% ao dia, 20% na semana. Isso é muito difícil. E bora lá. Aqui também um pouquinho mais sobre que no site, né, no site aqui do Prêmio Nobel, falando aqui da teoria do Eugene Fama, e aqui até aponta, né, eu puxei aqui a tradução, que após a teoria do Eugene Fama, se teve uma febre no mundo inteiro para as pessoas investindo apenas em ETFs, em índices, não aplicando em ações, não aplicando no próprio ativo, porque não precisavam perder tempo aplicando no ativo para perder ou até empatar com o índice. Simplesmente aplicavam no índice esqueci, nem precisava se preocupar com os investimentos. E é bem legal pesquisar no site do Prêmio Nobel. E aí você pode pesquisar várias outras teses de Nobel também. E aqui veja outro dado, o pessoal que defende só renda variável, veja quanto que rendeu o Ibovespa de 1994 até hoje frente ao CDI. O CDI rendeu mais de 6.000% e o Ibovespa um pouco mais de 2.000%, mais de 2.000%, né? Um pouco menos de 3.000%. Poxa, é quase 3 vezes mais de rendimento aí o CDI em relação ao Ibovespa. Isso porque é juros sobre juros, né? E sem nenhum risco. Veja que a linha vermelha, a linha do CDI, não oscilou nada. Já a linha da bolsa oscilou um absurdo no mercado financeiro. Então, o investidor correu muito mais risco investindo no Ibovespa do que aplicando no CDI, sem qualquer tipo de oscilações ali, né? O patrimônio apenas rendendo praticamente numa linha reta. E veja ali também, agora nesse segundo gráfico, eu puxei para um prazo menor, um gráfico aí de 10 anos, o CDI também superou o Ibovespa e bastante, né? Um retorno bem mais significativo. Alguns momentos que o Ibovespa conseguiu bater e superar ali pouquinho, bem superficialmente o CDI, momentos que ele rendeu demais, momentos bem fora da curva. Ou seja, o nosso país é um país de altíssimas taxas de juros, o CDI é muito alto no nosso país. Se você puxar uma média aí, você vai puxar uma média, ver que o CDI nosso fica aí na casa de 11,36% a 11,37% ao ano. É realmente um paraíso para todo rentista, como tem aquela frase mesmo pregada por aí. Veja aqui também nesse outro gráfico, bem relevante, que o Ibovespa de 2008, aqui nessa linha amarela, nesse túnel amarelo, até 2018, ele não superou. Ele foi romper o patamar que ele estava em 2008, 10 anos depois. Agora imagina você, depois de tudo isso que eu falei, que é muito difícil superar a média do mercado, pouquíssimas pessoas, até segundo o Warren Buffett, 90% não conseguem. Veja só, você demoraria 10 anos para alcançar o dinheiro que você tinha lá em 2008. Poxa, é muito complicado, né? Isso das pessoas que não perderam dinheiro, né? Se alcançar 90% não conseguem, e quantas por cento dessas pessoas perdem dinheiro, metade do dinheiro,
70% do dinheiro. É muito difícil. E aqui, um alento, né? Se você souber realmente investir, aplicar os seus recursos, você consegue sim extrair dinheiro do mercado. Veja só que se você comprar nas baixas, né? As baixas, as maiores quedas aí em ciclos econômicos, ciclos de queda, crises, cai aí na casa de 50%, 60% mais ou menos. E as altas aí são de 400, 500, 300, 700, 150, 200, 118%. As altas são muito agressivas. Então é necessário ter estratégias. Eu até vou trazer um outro vídeo aqui que eu mostro essas estratégias para você. Não sei se no momento que eu estou gravando esse vídeo eu já vou ter postado. Se eu já tiver postado, eu vou colocar aqui no link para você já assistir como que você consegue pegar esses ciclos de mercado para comprar a bolsa na baixa e vender na alta para ter retorno superior ao índice. É realmente uma estratégia que eu gosto muito, a melhor estratégia que eu conheço, uma delas que eu conheço para bater a renda variável. E aí, para trazer para você a média histórica do Ibovespa, de 1961 até hoje, fica próximo aí de 9,8, 9,7, às vezes 10, 10,1% ao ano. E o CDI fica na casa de 11,37% ao ano. Então é bem mais relevante. E se você puxar aqui o gráfico da Petrobras, se você puxar desde 2008, ele foi se recuperar e atingir o patamar em 2022. Olha quanto tempo demorou para a Petrobras atingir o mesmo patamar que ela estava. Demorou mais de 10 anos. É muito tempo, né? Quase 15 anos aí para ela atingir o patamar que ela estava lá em 2008. Só até aí que eu mostrei para você já estava bom, né? Só que agora vem mais Nobel, vem mais informação. A gente não pode se basear, se balizar com esse tipo de pessoa. A gente tem que basear com o prêmio Nobel, com as pessoas mais gabaritadas, os maiores matemáticos, economistas, filósofos do mundo que estudaram e que mostraram e que provaram que essas teorias são importantes para o investidor. E aqui falando, né, da teoria moderna de portfólio. A teoria moderna de portfólio, elaborada aí pelo Markowitz, o Merton e o Sharpe, uma Sharpe criador do índice de Sharpe. Para quem é investidor aí conhece bastante o índice de Sharpe, né? O índice que mede risco-retorno, foram o Prêmio Nobel de Economia em 1990. Foram criadores da teoria moderna de portfólio e eles apontam que a melhor gestão de carteira é aquela que se faz um chamado asset allocation, né? Uma alocação de ativos em que você aloca os ativos em diversas classes de produtos buscando alcançar uma carteira eficiente. O que é uma carteira eficiente? Uma carteira eficiente é aquela que extrai a melhor relação risco-retorno, o melhor de cada produto dentro da sua carteira, dentro do seu portfólio. Esse o portfólio pode ter renda fixa, renda variável, internacional, fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações, pode ter uma pizza, uma verdadeira sopa de ativos ali dentro da sua carteira para que você usufrua da melhor característica possível, que são o prêmio Nobel também. Então, veja só que não precisa só investir numa classe de ativos e só em renda variável para você ter retorno. E o bom do asset allocation, se você for um investidor mais agressivo, é que você pode se desfazer quando a bolsa cair demais das suas posições mais conservadoras e comprar a bolsa também em algum momento. E aí você pode arriscar mais. Imagine que a bolsa caia 40% e você tenha lá uma posição muito conservadora dentro da sua carteira, queira arriscar, queira pegar uma oportunidade, você pode fazer isso. E agora eu quero fazer algumas declarações aqui. Né? É que day trade, do meu ponto de vista, é igual um vestibular para medicina em número de concorrências. Eu até tenho um outro vídeo aqui que você pode comparar day trade com vestibular para medicina. E, enfim, isso não é nenhum problema. O meu problema é com as pessoas que vendem como se fosse algo muito fácil. Não, não é. A dificuldade, eu provo, é como prestar vestibular, estudar para vestibular de medicina e passar em medicina. É a mesma dificuldade. E depois, para ganhar dinheiro, é a mesma dificuldade do médico se formar também e começar a ganhar dinheiro. Só que depois, né, o day trader tem muito mais tranquilidade, porque o médico tem que trabalhar muitas e muitas horas quando ele já está pronto, passou ali 6 anos estudando, mais uma residência, o day trader não necessariamente precisa, faz isso de uma maneira mais confortável. E outra pergunta que eu faço, esses investidores que falam que ganham muito dinheiro, será que se eles ganham do Ibovespa? Será que eles estão ganhando do Ibovespa? Francis Galton diz que é muito difícil. Warren Buffett também diz que é muito difícil. O Eugene Fama fala que é impossível prever o comportamento dos preços no curto prazo.
Então vamos ver se essas pessoas que ganham dinheiro do Ibovespa, elas estão ganhando. Será que elas estão ganhando dinheiro mais que o Ibovespa, mas elas estão correndo qual risco? É o mesmo risco que o Ibovespa corre? Ele tem a mesma volatilidade? Ou elas correm um risco de volatilidade, de perda muito maior que o Ibovespa para conseguir superar? Qual é o Sharpe, a relação risco-retorno que esse investidor tem com seus investimentos para superar o Ibovespa? E eles ganham dos 100 melhores fundos de investimentos do Brasil, ele ganha dos 100 melhores fundos de investimentos que tem lá na sua corretora, que era só você fazer, fechar o olho e escolher algum lá, eles ganhariam desses fundos? Faça a média, olhe na sua corretora e olhe a média de rentabilidade deles. Eles ganhariam? Qual o prazo que esses investidores que falam que ganham dinheiro estão conseguindo ganhar dinheiro? Qual o backtest? Eles estão ganhando só num ano, 2 anos, 3 anos ou em 10 anos? Se não estão ganhando em 5 anos, pelo menos, não é muito aconselhável, pela teoria do retorno à média, que diz que uma hora eles não vão conseguir superar e vão cair, vão voltar para a média. Outra pergunta, será que se você montasse uma carteira bem tranquila de asset allocation, você não superaria? Se você pegasse aquele investimento ali no CDI, 1994 até hoje, comparasse com a rentabilidade dele, será que a rentabilidade dele superaria o seu retorno, você investindo no investimento mais seguro que existe? Muito difícil ele conseguir superar. Mas enfim, raramente algumas pessoas conseguem e isso a gente tem que entender, né? Bom, e aqui uma pesquisa extremamente séria pela FGV apontando que apenas 5% dos day traders experientes ganham mais de 10 mil reais por mês. E aí eles pegaram day traders realmente experientes e mostraram que só 5% conseguem ganhar dinheiro com day trade. E aqui nessa outra informação, né, mostra aí, do total de day traders experientes, 652, 54% apresentaram um resultado bruto mensal médio negativo. Poxa, é um resultado muito complicado, né? Olha lá, ah, ou seja, perderam dinheiro no período. Entre os experientes que ganharam, apenas 62 profissionais, 5% total, obtiveram lucro bruto mensal médio acima de 10 mil reais. É muito pouco, né? Então você compara aí com o salário do médico, é muito maior, sendo 22 deles acima de 28 mil, só acima de 20 mil. Ou seja, só 28 deles conseguiram ganhar mais de 20 mil reais, só 2%. E isso day traders experientes, né? Day trade é cassino, aponta o estudo da FGV, mais outro estudo. Muito mais sorte do que técnica, diz pesquisador, né? Aí ele pegou, ó, nós pegamos todos os day traders que fizeram sua primeira operação com o mini contrato de índice 2013, 2014, 2015, foram 19.646, quase 20 mil pessoas. E não é uma amostra, são todos. Destes, todos, quase 20 mil, 1.500 conseguiram operando diariamente por mais de 300 pregões. Eles seguiram operando por mais de 300 pregões. É dentro destes 1.551 que 97% perderam e 3% ganharam e 2,6% ganharam menos de 300 reais por dia. Veja, é muito pouco, é bem mais concorrido do que vestibular para medicina ganhar dinheiro com day trade mesmo. Bom, e vamos lá, mais algumas explanações. E as carteiras das grandes casas de análise do Brasil rendem mais que o Ibovespa? Bom, a verdade é que as grandes casas de análise, muitas delas eu já vi, é, quando elas performam mal, essas carteiras, eles tiram ali do seu portfólio. Você pega as carteiras recomendadas dos bancos, dos grandes bancos, muitos deles tiram as suas carteiras que não estão performando, que não performam 1 ano, 2 anos, 3 anos por portfólio e substitui por uma nova, 1, 2, 3 meses anteriores. E aí começam a utilizá-las para mostrar para os seus clientes que estão dando retorno. E se elas performam mal novamente, eles tiram ali da plataforma. Mas verifique se essas carteiras estão ganhando do Ibovespa. Estão ganhando do Ibovespa? Beleza. Mas será que elas estão ganhando do CDI, pelo menos? E será que elas estão ganhando se você investir no S&P? O S&P vai ter um retorno bem superior ao Ibovespa e o CDI brasileiro. Por quê? Porque o S&P, se você apenas pegar o dinheiro e aplicar lá no índice, você vai ter um retorno da Bolsa Americana mais o retorno do dólar. E aí, se você tiver uma carteira dolarizada, com certeza, a longo prazo, essa carteira sempre vai crescer. Porque o dólar, a tendência, pelo menos, é crescer a longo prazo. É uma economia mais desenvolvida e mais segura que a nossa. Outra pergunta, essas carteiras das casas de análise, dos bancos, das corretoras, elas oscilam menos e os riscos são menores do que o Ibovespa? São menores esses riscos, essas oscilações do que o IFIX, do que o S&P 500? Poxa, às vezes pode ser que sim, mas muitas delas não têm essa oscilação menor
e entrega ainda um retorno baixo. Tem uma alta oscilação para entregar um retorno mediano, medíocre. Ademais, tem uma frase que é day trade perde, swing trade empata, buy and hold ganha. Essa frase é bem conhecida no mercado financeiro. Diz que todo mundo que faz day trade perde dinheiro, todo mundo que faz swing trade empata, não ganha nem perde, todo mundo que faz buy and hold ganha no mercado financeiro. E aí eu faço pergunta, né? Esse buy and holder consegue superar o Ibovespa, ele consegue superar a S&P, consegue superar o CDI, tirando o imposto de renda também, ele supera ali um retorno aí de mais de 1% ao mês, pelo menos, ou será que ele perde até para a poupança? E será que tirando isso, tirando pelo menos o imposto de renda, será que ele ganha da inflação? Eu acho que depende bastante do buy and holder. Se for um buy and holder bom, ele ganha com certeza. Mas a maioria também que não sabe investir, que não sabe aplicar, também acaba perdendo. Por isso que é importante ter a ajuda de um profissional, de um assessor, de um consultor, de um private banker, de um wealth manager, para poder te ajudar a escolher os melhores ativos. E aqui também tem um índice bem interessante, ó. Veja aqui o Ibovespa, eu não consegui achar esse gráfico atualizado, mas é o Ibovespa de 2007 a 2017, são 10 anos. Aqui o Ibovespa nominal, em azul, né, o Ibovespa dolarizado, em verde, e o Ibovespa deflacionado. Veja quanto que ele perde, né, se a gente pegar o dólar quanto ele sobe, e a inflação também, o quanto ela sobe. Eles praticamente corroem todo o rendimento do Ibovespa, se a gente jogar em cima aqui do gráfico do Ibovespa. Então, é um rendimento muito medíocre, muitas das vezes. E superar esse rendimento medíocre já é difícil, imagina a qualidade dos investidores que operam, né? Então, é importante demais que esses investidores tenham auxílio de profissionais. E o custo de oportunidade? E como que fica esse custo de oportunidade? O custo de oportunidade nada mais é, investidor, do que aquele dinheiro que você poderia estar usando para investir no seu negócio, investir em você, investir em outras coisas no mercado físico, e você está aplicando ali na bolsa e perdendo para o próprio índice. Se você estiver fazendo isso, você está perdendo muita oportunidade no mercado físico, mercado em outros ativos também, que você poderia estar investindo em renda fixa e tendo retorno. Então, o custo-oportunidade é um custo muito importante, muito relevante. E aqui eu peguei para você ter ideia, para mostrar para você que não é só investir em ações que dá retorno. Eu peguei as carteiras que mais renderam, né, os fundos que mais renderam na década de 2009 a 2019. Infelizmente não tem esses fundos atualizados, esse ranking atualizado, mas a gente vê aqui, sim, o primeiro lugar é o fundo de ação, tem vários fundos de ações aí, mas tem também fundo de renda fixa, fundos pós-fixados, fundos atrelados à inflação, que aponta que esses fundos também têm bons rendimentos. Tem bons rendimentos, tem ótimos rendimentos. Então não dá para ganhar dinheiro só investindo em ações. E veja que também, muito provável, os fundos que estão aí, que renderam, são fundos que muitas vezes são alavancados, eles correm um risco muito maior que apenas investindo no índice normal, investindo em ações normais, para também conseguir entregar um retorno muito absurdo, como os que estão aí. E agora eu trago aqui para você 3 carteiras, uma conservadora, uma moderada e uma agressiva, chamada de sofisticada, e pergunto, né, qual o seu perfil de investidor? Conservador, moderado, arrojado? E se você fizer um bom asset allocation, uma diversificação de carteira, uma alocação de carteira, que você fique pronto, que você fique tranquilo para todos os tipos de cenário dos investimentos. Se a bolsa cair, se a bolsa subir, você não vai sofrer muito se a bolsa despencar, se tiver uma crise. E você também não vai ganhar muito se a bolsa também subir demais, se o mercado subirem demais. Mas que você fique tranquilo, que você consiga superar o Ibovespa, que você consiga superar os índices e faça a melhor alocação possível. É isso que prega lá aquela teoria moderna de portfólio, né, os ganhadores do Prêmio Nobel lá em 1990, Markovits, Sharpe, e eles apontam que uma boa diversificação é uma diversificação assim, em várias classes de ativos, e assim que você consegue ganhar uma carteira chamada carteira eficiente, que aproveita a melhor característica de cada produto, a segurança de uns e a rentabilidade de outros. E por fim, eu fiz aqui algumas observações. Quero deixar claro que boa parte dos investidores, desses educadores financeiros que pregam que só renda variável é bom, que só investir nessa classe de ativo é bom, que só fazer day trade é a melhor coisa que existe, só isso que dá dinheiro, só isso que enriquece, é o pessoal que às vezes estudou em livros enviesados, pessoal principalmente que fala que só análise fundamentalista é bom, muitas vezes é porque eles estudaram só em livros americanos, modelo americano,
as taxas de juros sempre foram muito baixas, muito próximas de zero. A única forma do americano ganhar dinheiro realmente sempre foi investir em ações de dividendos e ganhar isso para o resto da vida. Já que não, nós estamos no paraíso dos rentistas. Esse é o nosso apelido, né? E é muito fácil ganhar dinheiro em renda fixa também. Outra questão é a falta de informação, a prática ou uso. O pessoal às vezes lê 1, 2, 3 livros, sai aí pagando regra para os seguidores no YouTube, no Instagram e ensinando as pessoas. E, na verdade, essas pessoas não têm prática, não têm vivência, às vezes investiram muito pouco na vida e não sabem o que elas estão ensinando. Outro detalhe é que não é possível ganhar dinheiro só com uma classe de ativo, como eu vim pregando aqui em todo o conteúdo. Dá para ganhar dinheiro em todas as classes de ativo. Eu poderia trazer um gráfico aqui com a rentabilidade dos fundos multimercados, das rendas fixas também, dos fundos imobiliários, dos BDRs, investir em S&P, todos os ativos. Você veria que um ano é um ano é outro, sempre um está superando em ouro, né? Sempre um está superando o outro e nunca a gente consegue prever com exatidão qual vai ser o melhor investimento para aquele ano. A gente consegue sim, se a gente fizer uma boa mescla de carteira, fazer uma previsão para longo prazo. Outra questão são as vantagens e desvantagens de investir em renda fixa e outras classes de ativos. Você precisa entender que tem sim suas vantagens investir em outras classes de ativos, também desvantagens, como em todas as outras classes. E não, eu não acredito em investir só em uma classe de ativos. Eu acredito que há diversas formas de investir que eu julgo muito mais bacana do que investir só em um tipo de produto e maximizar o retorno de uma carteira. Por fim, quero que você compartilhe esse conteúdo, mostre para mais pessoas, eu conto com você. Mostrarei também um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, ou se eu já tiver postado, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou mandar para você como que você consegue sim ter um retorno muito superior ao índice, com mais segurança ainda do que investindo no índice. E, para finalizar, eu quero deixar aqui um bônus, um produto gratuito aqui para você, está aqui no link abaixo do vídeo. O meu livro, 101 perguntas e respostas, é só você baixar, para um investidor de sucesso. Deixei de maneira gratuita. Ele serve tanto para o investidor que está começando, quanto também para aquele que já tem anos de experiência. Eu compilei anos e anos de perguntas e respostas que eu me fazia e que eu não encontrava por aí, e deixei prontinho, só para você usar da melhor forma possível. Então compartilhe esse conteúdo, mostre para mais pessoas, eu conto com você para isso, e te vejo no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Até lá!